Olá, meus ilustres, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais uma aula do curso universitário Técnico de Transações Imobiliárias da cidade de Cachoeirinha e região metropolitana. Parabéns para todos vocês que escolheram o universitário. Sim, uma ótima e perfeita escolha que os levará a um patamar diferenciado na carreira de corretores de imóveis. Muito bem, me chamo Marco Barcelos e hoje trabalharemos aqui o conteúdo de operações imobiliárias. Aqui, neste conteúdo, é a prática em si do corretor de imóveis. Vamos ao conteúdo então? Venham comigo, para já, sem perder nem um minuto. Esse conteúdo é bastante denso, então peço desculpas. Às vezes eu precisarei ler uma lei ou outra, ou algum conceito, para que não deixe passar nada para vocês possam absorver e ter todo o conteúdo e sim, serem grandes corretores, que é isso que o mercado espera, né? Ótimos negócios, principalmente para nós que somos corretores, né? Bom, vamos lá. Comecemos então aqui com o conceito, né, de corretor de imóveis. Fundamental vocês terem em mente, isso é para vocês como um cartão de visitas. Olha, eu sou isso, não quero ser aquilo. E por isso sou melhor. Vamos lá. Então, corretor de imóveis é aquele indivíduo que exerce a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, né, opinar quanto à comercialização imobiliária. Claro, ele precisa, obviamente, ter um curso técnico para a avaliação de imóveis. Aí ele abaliza ou cresce na sua condição de profissional, com algo a mais para ele oferecer ao mercado. Esse é o diferencial do corretor de imóveis, tá? Então, as premissas para um bom corretor de imóveis. Por óbvio, né, você precisa estar bem afeiçoado. A imagem, ela é importante, sim, ela é importante, tá? Eu vou citar um exemplo aqui da advocacia. Eu estou no 9º semestre de Direito, não vem ao caso, né? Mas apenas para vocês terem uma noção. E a orientação no meio jurídico é passar uma imagem boa, além, obviamente, dos conhecimentos fundamentais para a construção e a condução, né, de todo o caso do cliente. Mas, por óbvio que aquele advogado que ele chegar numa audiência de chinelo, bermuda, uma camiseta regata, largadão, ele não passa uma imagem de uma pessoa séria, de uma pessoa que estudou e que tem um compromisso. Agora, aquele que chega bem afeiçoado, com o seu terno bem alinhado, tá? Então respeitando todos os atos, esse sim pode ser o diferencial, o grande diferencial na vida das pessoas. Então, a impressão que o corretor passa ao seu cliente, não só na segurança entre a fala, né, entre o seu saber, entre indicar para o cliente o melhor negócio, isso é fundamental, tá? E além do eu, pessoal, estar equilibrado, tanto nas falas, nos assuntos, evitar as questões políticas. Se o teu cliente é A e tu é B, isso não interessa no negócio, não interessa. A pessoalidade de cada pessoa já está o próprio nome dizendo, é pessoal, são gostos pessoais. Tá? Eu, por exemplo, gosto de coentro, mas tem amigos meus que odeiam, acham assim, ó, se souberem que tem coentro na comida, acabou, não comem. Então, para vocês terem uma noção do quão equilibrados precisamos ser nessa profissão que sim, pode mudar a sua vida, né? Então vamos para a apostila e eu digo para vocês uma questão. Não deixem de lado a apostila, estudem por ela. Não adianta vocês colocarem na internet as questões até no dia da prova, vou procurar. Não estarão na internet, elas são feitas baseadas na apostila, em que vocês adquirem o conhecimento para, sim, serem grandes no mercado, né? Então, sejam, né? Eu gostaria muito de cruzar com vocês, né, em uma dessas andanças aí da corretagem, e vocês, professor, eu tive essa aula, e, me ajudou bastante, né? Tô conseguindo desenvolver um trabalho interessante, bonito. O senhor insistiu que eu estudasse a apostila. É isso aí, parabéns. Vou ter um maior prazer em tomar um café com você e trocar ideias. Por que não?
parcerias? Óbvio, essa é a vida, mãos dadas para crescermos juntos. Vamos lá então, o nosso conteúdo, como eu disse, ele é bastante denso, mas necessário e importantíssimo, porque aqui é que você desenvolverá uma prática do corretor de imóveis, tá? Então vamos lá. No dia 27 de agosto de 1962, tá? O senador Auro Moura Andrade, naquele ato, era presidente do Congresso Nacional, tá? Ele promulgou a Lei 4.116, que inicialmente ele deu reconhecimento à atividade do corretor de imóveis. Então, o dia 27 de agosto é o dia do corretor de imóveis. Sabiam disso? Aham, exatamente. É um dia bastante importante para nós, para a nossa profissão, né? Bom, aqui entramos já na esfera do COFECI. Já ouviram falar? Muito bem. O COFECI, o que é? Um Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tá? É federal, tá? É o órgão que normatiza a atividade e, através de seus conselhos regionais, orienta e fiscaliza o trabalho de todos os profissionais e empresas do Brasil, certo? Então, ele é esfera nacional. Agora nós vamos para o CRECI. O que é o CRECI? Já ouviram falar nisso? Vocês vão ter que sempre estar em contato com o CRECI. É ele que vai lhes dar a carteirinha definitiva para serem corretores de imóveis e poderem fazer negócios. Não compre nada sem abalizar estar ao lado de um corretor de imóveis, certo? Fuja de toda e qualquer situação em que o corretor não está lá para você adquirir seu imóvel, perfeito? Bom, então o CRECI é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Ele é o órgão regional, né, mais uma vez, aqui no Rio Grande do Sul, e dos outros estados, por óbvio, que compete regularizar e fiscalizar o exercício da profissão, tá? O CRECI, inclusive, ele aplica multas se você não tiver sua carteirinha e não for um corretor profissional, tá? Profissionalizado em fazer uma venda de imóveis, tá? Então deixo bem claro isso para vocês. Multa para vocês e também para a imobiliária. É importante vocês terem noção, né? Porque a legislação brasileira, ela alega assim, ó, a ninguém é dado o direito de dizer que desconhecia a lei. Caprichem e sejam os melhores, tá? Então, assim, o CRECI ele defende os interesses da categoria também, certo? No Rio Grande do Sul hoje, há 53 regionais em 53 municípios do Rio Grande do Sul, né, espalhados por toda a região aqui do estado, certo? Bom, agora nós entramos especificamente na parte prática, em que vamos, por óbvio, entender como funciona a questão toda da corretagem, tá? Então, vamos aqui ver sobre a escritura pública de compra e venda, tá? Então, como eu disse agora, eu preciso ler, é um artigo de lei, tá? O artigo 108 do Código Civil Brasileiro de 2002, certo? Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, certo? Então, assim, para termos uma noção, o que é a escritura pública, né? Ela é essencial para a validade plena do ato. Vamos aos exemplos? Compra e venda de imóveis. É fundamental a escritura pública, senão ela sofre o risco de ser inválida, tá? Você pode ir lá, paguei, não, mas eu paguei para não tem a escritura. O proprietário, né, o possível proprietário pode requerer de volta o bem e você não tem a posse, né, desse bem sem a escritura pública. Veja a importância disso, certo? Isso não implica a questão implica sim a questão do registro no tabelionato. Veremos logo que sem essa escritura no tabelionato, ferrou o negócio também, tá? Bom, um negócio envolvendo direitos reais, né, que aqui entra a questão da escritura pública sobre os imóveis, pode ser realizado sem essa escritura, tá? Sob pena de ter sido, acabamos de falar sobre isso, não realizado o negócio, né? Então você pode sofrer um golpe em razão disso, além de ser uma exigência formal dos cartórios e registro de imóveis,
Fiquem bem atentos a isso, tá? A questão da questão prática, já o que você vai atuar, e precisa ter em mente todos os passos que veremos a seguir. A escritura fica lavrada no livro de notas, né, que o tabelião registra e é autenticada, fundamental isso, tá? É autenticada, porque com a autenticação ela é dada a garantia que esse negócio foi bem executado, tá? E ela fica, obviamente, né, nos registros lá do tabelionato, né, e lá, depois disso, é remetido ao cartório, tá? De registro de imóveis. E o imóvel está matriculado. Além do registro de imóveis, é importante a certificação da matrícula desse imóvel para a validade do negócio, certo? Bom, obviamente, às vezes, que é interessante até, eu fiz uma anotação, que a gente precisa ser muitas vezes, né, além de corretor, psicólogo, amigo, né, parceiro do cliente. Por que eu digo isso? Bom, suponhamos aqui rapidamente, há uma separação, né, o casal separou, enfim, e esse que separou, saiu de casa, ele quer comprar um imóvel, mas ele está muito abalado, por óbvio, né, com toda a razão passada, vivida por ele naquela situação de separação. Então você tem que ser um psicólogo, tem que conversar, tem que, né, prestar o melhor serviço naquele momento. Então às vezes é bastante cansativo, mas recompensador, porque você vai fazer a felicidade de um ser humano e a sua família. Então pense na missão do corretor de imóveis, que é importantíssima. Pensaram nisso? Sim, vocês serão pessoas que realizarão sonhos de outras pessoas, né, adequando a vida delas a um patamar melhor. Pensem nisso, tá bom? Então seguimos aqui. Você precisa, além de tudo, conhecer o imóvel, tá? Então a primeira atitude é ter um cadastro completo do imóvel, tá? Ou seja, saber o preço, as condições, né, que pode ser negociado, as margens de negociação, os benefícios que esse imóvel tem. Você precisa ter uma segurança e uma garantia bem interessante para que aquele que tiver interesse, né, na compra desse imóvel, ele olhe, nossa, ele tem tudo que eu procuro. Perfeito? Então você precisa ter realmente um bom registro, né, no seu cadastro, para que aquilo, né, salte aos olhos da pessoa e, uau, é isso mesmo, encantador, fiquei feliz, encantado, né? Bem importante que eu anotei aqui, entendendo o cliente, tá? Às vezes a gente fica naquela, eu já passei por isso, tá? Fica naquela ansiedade, não, porque não sabe, sabe, aquela nervosismo, aquela coisa, e tu quer fazer a venda acontecer, mas o teu cliente é um cara mais calmo, ele tá, né, de repente vendo com outros, né, corretores já o imóvel, então você precisa ouvi-lo, porque aquele corretor que ele já esteve conversando, se ele não fechou negócio lá, ele está com você, é porque ainda há dúvidas nele. Então escute-o, para que daí sim você possa trazer algo novo que o faça, uau, bom, realmente essa informação é interessante, eu gostaria de fechar negócio com você, porque o outro me deixou desamparado. Então às vezes a gente tem aquela ansiedade, não, porque esse imóvel é bom, porque eu vou vender para o senhor, porque... Calma, escute mais. Fale necessário e na hora exata de falar, para que daí sim o seu cliente tenha confiança em você e faça o melhor negócio, certo? Fazer um adendo aqui bem interessante até, né? Tem uma amiga minha que é corretora, né, a Michele, e ela foi vender um imóvel para nada mais, nada menos que o presidente do Cresci do Rio Grande do Sul, que é o Márcio Binzeli, né? Todos, na atualidade é o Márcio Binzeli. E pensem bem, bem ou mal, ele é o presidente do Cresci. Então isso pode gerar um nervosismo. E óbvio que ele viu muitos imóveis para adquirir, né, para sua família. E ele acabou fechando com a Michele, a minha amiga. Então vocês parem para pensar, nossa, pô, o cara é o presidente, pô. Então, vejam bem, ou você tem o equilíbrio e a segurança necessária, conheça esse imóvel que você está vendendo, ou você é engolido. Pode aparecer um cliente para você, nesse patamar, um juiz, o presidente do Cresci, e por que não? O presidente do Internacional, o presidente do Grêmio,
Nossa, os caras são, né? Enfim, então você precisa ter essa noção. Você vai atender todo o patamar de pessoas, né? Não significa que você tem que atender melhor um ou outro. Pelo contrário, às vezes um negócio grande que você está ali alinhavando, tentando, não encaixou, mas aqueles negócios pequenos de pessoas, né, assalariadas, encaixa. Então você precisa ter um padrão para todas as pessoas serem tratadas da melhor forma possível, sem distinção, né, de classe social. Não, você precisa ter o coração aberto, a mente mais ainda e a positividade do negócio. E atender todas as pessoas da forma que elas merecem. Certo? Vou melhor, por óbvio. Seguimos aqui então. Vamos lá. A legislação pertinente à profissão. Importante a gente saber disso, tá? Muito importante, fundamental. A Lei 6.530, ela é de 12 de maio de 1978, tá? O Decreto 81.871, de 29 de julho de 1978, 29 de junho de 1978, regulamenta e estabelece as normas práticas para a aplicação da lei que a originou, bem como a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro, e seus artigos 722 a 729, tá? Então, a Lei 6.530, de 12 de maio de 1978, aqui dá a baliza e dá a garantia, né, ao corretor de imóveis exercer o seu trabalho, certo? Lá no site do Cresci, você pode ter todas essas informações, né? Inclusive, importante você ter uma noção aqui, o site do Cresci, ele tem uma tabela sempre atualizada, cada mês atualizada, tá? Dos honorários em que o corretor, né, teria, tá, direito dos negócios realizados, né? Então, se ele vai vender um imóvel de tal valor, ou um imóvel rural, veremos isso também, certo? Então ele precisa, por óbvio, ter uma tabela, porque não vai colocar na cabeça dele o preço. Não, lá tem uma tabela atualizada, respeitando o corretor, o trabalho do corretor, tá? Então, às vezes você, mas você tá muito caro, eu vou baixar. Não faça isso. Aí você vai ser nivelado por baixo e nunca mais vai conseguir se dar o alto valor e o valor necessário ao corretor de imóveis que você é. Valorize-se. Seja, mostra e defina. Perfeito? Vem comigo, vamos continuar aqui. Tá? Então, a escritura pública de compra e venda, né? Nós já vimos, vamos ver agora. Então, o nosso Código Civil, em seu artigo 108, quanto à validade do negócio jurídico, diz, abre aspas, tá? Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóvel de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Certo? Então, é necessária a escritura se o imóvel for acima de 30 salários mínimos. Né? É isso que nós estamos aqui abalizando para você. Tá? Então, superior 30 vezes. Tá? O salário mínimo vigente. 30 vezes, não é o salário mínimo vigente, são 30 vezes este salário, certo? Então a escritura ela fica lavrada, já vimos isso, na nota, no livro de notas do tabelionato e, por fim, autenticada pelo tabelião. Aí a garantia e a validade, certo, dessa escritura pública. Nos casos especiais da exceção à escritura pública, vejamos. Toda a lei, toda a regra tem exceção. Então vamos lá. Somente nas seguintes situações será dispensada a escritura pública. O compromisso de compra e venda de imóveis loteados. Né? Isso é garantido pela Lei 6.776 de 1979. Tá? O artigo 26, que trata do perímetro urbano. O artigo 7º é o Decreto-Lei 2.375 de 1987, que versa a questão do imóvel rural, a área rural. Certo? Então é a Lei 2.375 de 1987. A venda e compra do imóvel de qualquer valor com financiamento mediante contratação e alienação fiduciária em garantia e a compra e venda de imóvel de qualquer valor com financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, ou SFH, criado pelo governo federal em 1964. E por que isso foi criado? O objetivo é reduzir o déficit habitacional brasileiro, tá? Então é garantir a habitação,
né, para a população, ampliando as questões, né, de crédito e, obviamente, isso deu um boom na situação brasileira, né? Crescimento populacional e habitacional, certo? Bom, então vamos lá. Do registro de imóveis, aqui entramos, né, na questão do registro mesmo em si, tá? Então é a Lei 6.015, tá, de 1973, em seu artigo 1º, que diz: os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Tá? Vamos lá, seguindo com tudo. Diante do artigo 108 do Código Civil, autoriza o negócio imobiliário ser registrado diretamente no registro, dispensando a escritura pública se for o valor de até 30 salários mínimos nacionais. Acabamos de ver isso, né? Eu não expliquei melhor por esse fator aqui, tá? Então, até 30 salários mínimos é dispensada a escritura pública. Não há necessidade. Se queres fazer, não tem problema nenhum, não há proibição de fazer, mas é dispensada, tá? Então é diferente, proibição de dispensa. Então você pode fazer? Pode, mas não há essa obrigatoriedade legal, tá? Então essa é uma das questões lá que nós vimos da suspensão, né? Os casos excepcionais da suspensão ou a não necessidade da escritura pública, certo? Bom, então, em que sentido? Se o imóvel que está sendo vendido e estiver com o registro da matrícula de penhora, hipoteca ou locado, isso não impede a venda, tá? O gravame segue o imóvel, ou seja, quem compra também assume este encargo. Veja aqui a importância. Deixa bem ciente para o teu cliente, tá? Olha, aqui, esse imóvel que o senhor vai comprar, ele está fechado há algum tempo, e ele tem 5 anos de atraso de condomínio. Nossa, bom, tem que deixar ciente que essa dívida vem junto com o imóvel. Não é porque ele é um novo, né, adquirente, é um novo proprietário que ele vai deixar de pagar. Pelo contrário, ele vai pagar sim, tá? Essa dívida, certo? Então, para vocês terem uma noção importantíssima e passar para o seu cliente todos os atos, todos os fatos, certo? Em resumo, então, obviamente, né, para ser proprietário legal do imóvel é necessário ter o registro do documento de propriedade ou escritura pública, né, no cartório de registro de imóveis da circunscrição a que ele pertence, tá? Do município, então, da região, do local que ele pertence, certo? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o registro Torrens. O sistema de registro Torrens, para vocês terem uma noção, ele tem origem na Austrália, certo? Ele foi introduzido no Brasil em 1890 por Rui Barbosa, tá? Como um método alternativo e facultativo a ser utilizado em paralelo com o registro comum na época, bastante ineficaz, a fim de proporcionar a maior segurança às operações de transmissão da propriedade rural e constituição de ônus reais, certo? Então ele veio porque havia uma insegurança jurídica aqui nas leis brasileiras, né, até 1890. Então, com a inserção desse registro Torrens, obviamente já começando precisa registrar a compra e a venda, não é apenas de boca, né, como do fio do bigode, como diziam no passado, não, tá feito o negócio do fio do bigode. Não, isso não se faz mais, tá? Não se faz mais porque você vai sofrer um processo bem grande e o seu negócio vai ser liquidado, certo? Então, ilustres, finalizo aqui esse vídeo, tá? Já estamos com 24 minutos e logo na sequência veremos o que são direitos reais, tá? Então não percam esse vídeo, mais importante que isso, leiam muito bem a sua apostila. Lá está todo o conteúdo que você precisa saber, inclusive para a prova, mais que isso, para a sua vida e a sua ação enquanto corretor de imóveis, certo? Então, forte abraço do professor Marco Barcelos e nos vemos logo na próxima. Até mais, meus ilustres!